Nós estamos entrando num novo tempo para nós, Fraternidade Roda da Vida, um novo tempo para cada um de nós que estamos aqui buscando um caminho espiritual, seja ele aqui ou seja ele onde for. Então, tem alguns deveres de casa que a gente precisa fazer mesmo. Eu estou falando brincadeira de dever de casa, mas nós precisamos fazer as pazes conosco mesmo, fazer as pazes com as nossas dores, fazer as pazes com as nossas expectativas quanto às outras pessoas. E depois que a gente fizer as pazes conosco mesmo, deixar de expectativa com as outras pessoas, nós fazemos as pazes com as outras pessoas. Nós precisamos curar os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos são doentes, porque nós somos doentes. É difícil uma pessoa que se aceita como é. É difícil uma pessoa que aceita que errou, que está errado. É difícil uma pessoa que entenda que está errado, que queira um caminho novo. Acreditem, não existe lugar para o amor aonde não tiver reconciliação. Aonde a gente não se reconciliar, o amor não se instala. O amor só se instala dentro da pureza da reconciliação. Essa reconciliação começa conosco mesmo. Você aceitar que nasceu naquela família, você aceitar que a sua mãe é cheia de defeito, aceitar que teu pai é cheio de defeito, aceitar que você é cheio de defeito, que você só ganhou o que mereceu. Fui maltratado, é porque você merecia ser maltratado, você precisava ser maltratado. Não acreditar em mim, você merece que as pessoas não acreditem em você. Porque enquanto você não acreditar em você, vai ter sempre alguém que não vai acreditar em você. Então, se você acreditar em você, as pessoas acreditarem em você ou não vai te maltratar tanto. Já fica mais fácil. Eu, por exemplo, estou num período que tem várias pessoas que não estão acreditando no que eu falo. Várias pessoas não estão acreditando no que eu falo. E no que eu faço. Né? E no que eu fiz. Pensa que eu estava enganando. Mas como eu tenho a minha consciência tranquila, que fiz o que precisava ser feito, e que não enganei ninguém, e que não estou enrolando ninguém, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Se me der uma brechinha, eu converso. Se eu não convencer, eu não posso fazer nada. Então, o pensamento que as pessoas têm em relação a gente, a cada um de nós, é deles. E tomara que seja um pensamento que seja em consonância com o seu, mas se não for, mas desde que o seu seja um pensamento bacana. Se você se acha um traste, o outro te julga um traste, bateu, né? Mas se você se acha uma pessoa digna de viver uma vida digna, se o outro acha que você é um traste, é problema dele. Não é seu. Se o outro acha que você enganou ele, você sabe que você não enganou, problema dele, não é seu. Né? Então, para esse novo tempo que a gente quer viver aqui, de união, de comunhão mesmo, numa questão espiritual, numa vontade de fazer algo novo, espiritualmente falando, criar um lugar, uma fraternidade com princípios humanos mesmo, espirituais de verdade, nós precisamos nos reconciliar entre nós. Mas de verdade. Largar de picuinha, largar de eu quero assim, eu quero assado. Preste atenção no que você está fazendo aqui. Você não veio aqui para gostar ou não gostar, você veio aqui para desenvolver um trabalho espiritual. E esse trabalho espiritual, muitas vezes, ele é muito mais valioso quando você não gosta, que você vai atrás do que você não gostou,
e se ajusta dentro de você, não é se ajusta a regras, não. Você se ajusta, você vê que aquilo ali quer te ensinar alguma coisa. Calma, deixa eu olhar, paciência. É lógico que muitas vezes você tem que dizer um não, bem grande. Não, não é assim, não quero assim, não vou fazer assim. Não estamos aqui falando em ficar à mercê das picuinhas dos outros. Mas você compreendeu o que está acontecendo. E esse é um elemento primordial para o que a gente quer fazer. O problema não está no outro. O problema não está no outro. O problema está em você. Mas o outro pisou no meu calo. Pisou. Mas quem mandou você ter dedo e ter um calo? Você tem só o dedo, dói, mas dói menos. O calo, o que é o calo? São as nossas dores guardadas. A nossa criança ferida, a nossa criança abandonada, a nossa criança, de alguma maneira, forçada a fazer algo que ela não queria. Então, a gente precisa saber disso. A gente precisa se inteirar do que acontece com a gente internamente para a gente poder saber o que faz isso, faz com isso do lado de fora. Porque o que acontece? Quando a gente não tem conhecimento de como acontecem as coisas dentro da gente, quando a gente vê, você já virou no automático. E no automático você vem num lugar como esse aqui e passa o carro em cima de tudo quanto é coisa. É tomado por uma força interna sua, mal educada, e pronto, e vai embora. Quando você não se conhece, você passa na beirada do boteco assim, quando você vê, você está lá dentro bebendo cachaça, conversando fiado dentro daquela coisa ali. Mas você tem que conhecer a tua vontade de beber cachaça. Tem que conhecer o teu vício de fumar, o seu vício de usar droga. O seu vício de não pode ver um rabo de saia passar que sai atrás, enquanto não pegar aquele rabo de saia não fica sossegado. Você tem que conhecer isso dentro de você. Porque isso antes de qualquer coisa, ele se manifesta em você, ele te dá sinal. Você vai passando na beirada do boteco, tá vendo que aquilo tá te chamando para ali? Você olha, desvia, vai para outro lugar. Vontade é uma coisa que dá e passa. Então deu vontade de entrar ali, mas eu não vou. Essa vontade passa. Deu vontade de fumar, essa vontade passa. Mas você precisa saber que essa vontade é sua. É algo que está guardado lá, são as suas dores que estão guardadas. E que você quer aliviar de alguma maneira. E às vezes a gente quer aliviar a nossa dor causando mais dor no outro. Brigando. E aliviando a nossa dor. Porque de alguma maneira isso andou. Mas não é necessário fazer isso. Não é necessário brigar. Não é necessário se desequilibrar toda hora para estar. Então é necessário você conhecer antes. Por isso é que eu digo do silêncio. E você se observar, falar, está passando alguma coisa aqui. E aí você começa a se observar. E aí você vai sabendo como é que isso vai se manifestando, vai funcionando. Porque antes de você agir qualquer coisa, quando essas energias se transformam em você, o teu corpo avisa. Ansiedade, a respiração fica curtinha, você começa a suar frio, alguma coisa acontece. O teu corpo te avisa. Mas a mente está tão agitada que não percebe. Então, eu peço encarecidamente mesmo, eu já fiz vários pedidos aqui. Nesse sentido. Mas vou fazer esse pedido de novo. Se harmonizem com vocês e se harmonizem com as pessoas. Porque senão vai ser difícil você seguir no caminho espiritual verdadeiro. Difícil, difícil. Nós precisamos entrar num tempo onde nós sejamos fonte de harmonia aonde a gente estiver. Que a gente seja as pessoas que podem entrar em contato com outras e deixar coisas muito boas.
sem ego, sem nada, só de vocês, só a sua presença. Já muda tudo. Então, nós precisamos disso para o nosso desenvolvimento de cada um e para o desenvolvimento do trabalho espiritual dessa casa. Vocês viram o trabalho que foi feito hoje? Vocês viram como nós chegamos aqui? A situação que a gente estava vivendo? Vocês viram o comportamento de vocês aqui, segurando esse trabalho, fazendo o que tinha que fazer? Cantando, tocando, participando do trabalho? Imagine isso sendo feito com a melhor das boas intenções. Não que não aconteceu, eu acredito que foi isso, né? Mas em paz absoluta com as pessoas. Em paz absoluta com você mesmo. Sem a cabeça estar poluída de tanta coisa. Eleva o mundo. Um trabalho como esse aqui eleva o mundo. Eleva mesmo. Muda a vibração na casa de vocês. Muda a vibração na minha casa. Vai num amigo seu que lembrou de você. Sem mais nem menos. Essa energia chega aonde a gente não imagina que ela chega. E ela vai. Ela vai porque ela vai nas nossas ligações. Vai lá no teu pai, vai lá na tua mãe, vai lá na tua mulher, vai lá nos teus filhos. Ela vai. Mas para ela ir mesmo e surtir algum efeito, você precisa estar com o coraçãozinho limpo. Querendo mesmo que isso funcione da melhor maneira possível. Vai. Vai, mas vai mesmo. Eu duvido que quem firmou nesse caminho aqui, de verdade mesmo, com pureza no coração, se não fez as pazes com seu pai, fez as pazes com a sua mãe, resolveu um monte de relacionamento truncado. Mas para isso precisa dessa entrega. Pô, eu preciso disso. A consciência de saber que precisa fazer esse estudo, fazer esse dever de casa. É necessário fazer esse dever de casa. Não tem tempo para fazer não, é todo tempo. E peço mesmo que façam isso, porque a gente vai precisar. Nós temos que colocar a energia e não tirar. Nós já recebemos muito. Muito, 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 muito. Então é hora de colocar. Nós estamos falando aqui da necessidade material, mas nós estamos falando aqui de uma necessidade espiritual. Que se essa necessidade espiritual não estiver caminhando junto com a material, nós não vamos para lugar nenhum. Então nós temos que fazer o nosso dever de casa, gerar o que a gente precisa na nossa vida material, para poder as coisas acontecerem aqui. Os sinais que a gente tanto fala, o Rubens estava me lembrando disso hoje, né? Por exemplo, ali, ó, tem madeira ali para uns 3 feitios, mais ou menos. Que estava aqui na chácara, lá embaixo. Lá o Beto, mas os meninos foram tirando. O Cleomar, mais o Joãozinho, mas os meninos estavam aqui, mas o Antônio. Tá ali, ó, e foi juntando aquele monte de madeira ali. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, para que esse tanto de madeira? Né? Quer dizer, a madeira chegou antes da necessidade do feitio. A necessidade do feitio já existia, já estava lá no astral já. Porque por feitio que está programado agora para a Semana Santa, isso aí dá e sobra muito, não vai nem mexer naquilo ali. Né? Então, são sinais das coisas que vão acontecendo aqui. Então a gente está nesse caminho de se harmonizar com tudo que nos cerca. Para a gente poder conseguir fazer o melhor possível. Senão nós não vamos dar conta. A pressão é muito grande. A pressão para não fazer é muito grande. A pressão para não se harmonizar é muito grande. A pressão para ir para a guerra e perder o que Deus te deu, a luz que Deus te deu, o amor que Deus te deu. Vai para a guerra, vai perder. Como é, cara? Não é assim, não? Vai a vida que Deus te dá, né? Vai pegar, vai para a guerra, vai perder.
Fala do sangue também, não fala? Né? Pois é. Vai pra guerra, vai perder, não adianta. Não dá para perder mais, nem tempo, nem a guerra. Nós não precisamos da guerra mais para a gente poder alcançar o que a gente precisa. Nós precisamos de união. União verdadeira mesmo. Com sinceridade, com amor. Isso é que a gente precisa.